Olá, pessoal do oitavo ano, melhor dizendo, nós vamos aí para a nossa quinta parte desse tema reservas energéticas e agora nós vamos falar dos recursos naturais renováveis e não renováveis. E aí a gente precisa entender que o acúmulo de conhecimentos e práticas adquiridos ao longo do desenvolvimento, né, do ser humano proporcionou avanços científicos e tecnológicos. E aí o resultado disso foi observado, né? Nós observamos o que? A criação de dispositivos, instrumentos e máquinas e até de material cada vez mais complexo e eficiente que geram novas possibilidades de obtenção de energia, seja por meio de novas fontes de energia, seja por meio da transformação de uma modalidade de energia em outra. Quando a gente fala modalidade, a gente fala de água, né, para energia elétrica, de vento para energia elétrica, de calor para energia elétrica e assim por diante. Essa imagem que aparece aqui para nós, olha lá, ó, é um nanoduto, tubo de grafeno. Ele é um material que foi descoberto em 2004 e que e pode integrar, na verdade, dispositivos para gerar, né, para a geração e transmissão de energia elétrica de maneira mais eficiente. Entretanto, se continuarmos a consumir cada vez mais energia, algumas reservas energéticas poderão o quê? Poderão se esgotar. Por isso que a gente está buscando fontes alternativas. Aí vem a seguinte pergunta: o que podemos fazer como sociedade, como grupo, para garantir a demanda energética para as nossas atividades para o futuro, né? Porque eu não posso pensar só no agora, né? Só eu consumindo, eu tenho que pensar no futuro. Essa é uma das principais preocupações, então, da sociedade contemporânea e todas as esferas da população, desde os cientistas até os governantes, né, que buscam o quê? Estratégias para o desenvolvimento, né, de energia de forma mais sustentável. E aí a gente tem esse texto, o que é sustentabilidade, né? Então, de acordo aí, ó, com a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer, né, a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Então, é algo que vai para frente, né? Então, vamos lá. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra, ou seja, a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento, né, sustentável ele é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Então, a gente precisa, né, de fontes alternas, né, com alternativas para que a gente possa ter energia agora e ter energia para o futuro, né? Então, vamos lá. É importante destacar que os recursos naturais têm diferentes escalas de tempo e de formação na natureza. São os chamados ciclos, como o ciclo das rochas, o ciclo da água, e alguns desses ciclos são muito rápidos, né, da ordem de segundos, enquanto outros podem levar bilhões de anos para serem concluídos novamente, né? Por isso é importante, então, conhecer e saber utilizar os recursos naturais para que a gente possa avaliar a sua disponibilidade, seu ciclo na natureza e os impactos socioambientais que a eles relacionados. Então, a gente precisa entender como que as coisas acontecem. Isso nos leva a uma diferenciação importante entre dois tipos principais de recursos. O natural, né? Os renováveis e os não renováveis. Tanto renováveis quanto não renováveis são, na verdade, né, recursos naturais. Só que uns se renovam mais rápido e outros levam muitos e muitos anos para se renovar. Por isso que a gente usa o termo de não renováveis, né? O termo renovável, associado então aos recursos naturais, é usado também, é um tanto quanto relativo, né? A gente tem que entender
que o tempo de ciclagem de um recurso é diferente do outro. Ele está relacionado ao tempo necessário para a reposição do recurso na natureza, considerando que seu uso contínuo. Por isso que a gente comentou que o petróleo ele é um recurso não renovável, porque a gente está consumindo ele e ele não está tendo tempo de se renovar. O etanol, né, que é feito da cana, ele é renovável, porque todo ano a gente pode plantar cana para produzir esse combustível. Então, os recursos naturais renováveis são aqueles que existem em grande quantidade e se renovam rapidamente nos ciclos da natureza, usando o sol, o vento, a água, as marés, as plantas e os animais. São exemplos disso, certo? Isso não significa que sejam todos inesgotáveis, por isso devem ser usados aí, ó, né, de maneira responsável para que as gerações futuras também possam utilizar. Ou seja, se eu degradar o ambiente, eu não vou conseguir produzir para gerar recurso constantemente, né? Olha lá, os combustíveis obtidos a partir da biomassa, né, como o bioetanol, o biodiesel, o carvão vegetal, né, quando repostos pela ação humana ou quando auto-regenerados em curtos intervalos de tempo, também apresentam caráter renovável. Isso é bem bacana. Nessa imagem a gente tem aqui, ó, né, pellets de biomassa utilizados para a geração de energia elétrica em usinas termoelétricas. O que seriam esses pellets, né? Resíduos de madeira que contêm baixa umidade e pouca resina, conferindo calor de combustão e maior se comparado à madeira bruta. Então, aqui é um material já propício para queimar, que vai gerar uma energia bem significativa, né? E olha lá, já os recursos naturais não renováveis são os que existem em quantidade limitada e demoram muito tempo, às vezes bilhões de anos para serem formados ou renovados. Então, eles têm uma escala de tempo incompatível quando comparada com o ciclo de vida humano. Se a gente leva em torno de 60, 70, 80, 90, chegando a 100 anos, imagine um recurso que leva bilhões, né? Então, entre os recursos naturais não renováveis, destacam-se o quê? Os combustíveis fósseis, que nós já citamos, né? Aí nós temos lá, já citados, e recursos minerais como o urânio, a prata, o cobre, né, o ouro, entre outros. Embora esses recursos sejam considerados não renováveis, muitos deles podem ser reciclados, então atenuando dois grandes problemas, né, ambientais: o esgotamento desse recurso não renovável e o crescente produção de lixo. Então a gente tem dentro desses mencionados alguns que a gente pode reutilizar. Então, por meio da reciclagem, esses materiais podem ser utilizados como matéria-prima para novos produtos, eliminando assim então a necessidade de extraí-lo novamente da natureza. Então, se eu posso reaproveitar, por que eu vou tirar da natureza, né? Agora, o processo de reciclagem também consome recursos. Então, é importante a gente reduzir o consumo de recursos não renováveis e desenvolver tecnologias que possam substituí-los. Aqui na imagem a gente tem aqui, ó, né, o petróleo. O petróleo, então, olha lá, ó. Em 2010, o Brasil anunciou a descoberta da reserva de petróleo na camada que fica embaixo de uma camada profunda de sal, no subsolo marinho, né? Essa reserva, informalmente chamada de pré-sal, foram formados há cerca de 100 bilhões de anos e não são um recurso renováveis. Então a gente achou petróleo lá embaixo. Agora, outro problema é ter recursos para retirar este petróleo lá de baixo. Então eu tenho lá o petróleo, a camada pré-sal, que, né, eu tenho a camada de sal e eu tenho a camada pós-sal, além do oceano propriamente dito. Então, oceano, camada de pós-sal, camada de sal e camada de pré-sal. Perfeito? Bom, e para a gente começar a encerrar, a gente tem esse aqui, ó, o caráter renovável. O caráter renovável de um recurso deve ser criteriosamente avaliado. Por exemplo, a lenha é um produto de biomassa considerado renovável, mas somente quando o ritmo de sua extração está em equilíbrio com o de reflorestamento. Caso contrário, ela deixa de ser um recurso renovável, colocando em risco a sobrevivência das florestas. Outro aspecto importante,
A ser ressaltado é que, por mais renovável que seja o recurso natural, a sua exploração e o seu uso causam impactos, né, socioambientais. Tudo bem? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.